Fala galera, conforme combinado estou aqui de novo para a gente falar de um assunto bem importante, né? A gente discutiu bastante aí durante a semana na página e o tema de hoje, prescrição farmacêutica, né? Antes de falar propriamente aí da prescrição em si, eu quero trazer alguns dados que vocês aí da página me ajudaram a construir, tá? Então, quando eu perguntei lá sobre considerar a prescrição farmacêutica importante ou não, 94% dos colegas aí da página disseram que sim, a prescrição farmacêutica é importante. E quando eu perguntei quantos deles, né, quem já tinha feito aí uma prescrição farmacêutica, 73% dos colegas dos farmacêuticos, do pessoal da graduação, nunca tinha feito uma prescrição. E aí eu perguntei, será que isso não está errado, não tem um buraco, alguma coisa estranha aí no meio? E 89% dos colegas acharam isso também estranho. Eu sempre achei estranho a gente falar tanto de prescrição farmacêutica na teoria, né? E na prática a gente não vê isso acontecendo. Então aí os diversos motivos, eu vou colocando aqui, mas insegurança, os medicamentos são tratados como bens de consumo, né? A falta de conhecimento, a culpa é nossa, colocaram, múltiplas funções, correria, rotina diária, a política da empresa não colabora, a gente não sabe abordar o paciente, a gente tem uma certa resistência do paciente. Então, beleza, respira aí. Vai ser um pouquinho, talvez, polêmico, mas eu vou trazer o contexto geral e o contexto que realmente acontece na prática. Então, se liga aí que eu vou trazer alguns dados bem legais para vocês entenderem mais ou menos onde a prescrição farmacêutica se encaixa e como a gente pode colocar isso de fato em prática, né? Então, para a gente entender o contexto geral aí da prescrição, né? Muitos me perguntam como que isso funciona na prática, o paciente vai procurar uma prescrição. Então, a gente tem que entender que, de forma geral, né, a prescrição ela não é um serviço. A prescrição, ela acontece em decorrência de um processo de cuidado, uma consulta, uma anamnese, uma análise de exames, um pedido de exames, tá? Então, ela vai ser decorrência de um processo de cuidado. Então, se ela não está acontecendo na prática, quer dizer que não está havendo esse processo de cuidado. É importante a gente lembrar muito bem que é muito diferente, né? Eu indicar, entregar uma caixinha ali sem muita responsabilidade e eu colocar no papel, né? Tanto para o peso do nosso serviço, para a profissionalização do nosso serviço, quanto para o paciente, né? É muito diferente isso acho que a gente nem precisa discutir. Então a gente sempre fica falando sobre a prescrição, mas ainda é algo novo, né? A gente está aprendendo e tal. Mas vamos lá a alguns pontos importantes. Lá na RDC 44 de 2009, a gente já tem um trecho lá do registro de serviços farmacêuticos, né, da declaração de serviços farmacêuticos, que fala que quando houver atendimento e necessitar da indicação de um MIP, que tem que ser documentado na declaração, lá na antiga, né, declaração de serviços farmacêuticos. Então, em teoria, a gente já se fala disso, né, dessa indicação documentada desde 2009. Então é algo que, assim, a gente em 2013 foi ótimo, né? Lógico que mudou prescrição, dá um peso gigante, mas isso era algo que a gente já poderia ter feito e de fato a gente não colocou em prática. Outros pontos importantes, a gente viu as barreiras aí que os colegas trouxeram e tá, eu vou ser um pouquinho polêmico aqui, mas enfim, eu quero realmente colocar vocês para pensar a respeito disso. Nós farmacêuticos, né, já comentei sobre isso, mas nós somos os profissionais que mais recebem prescrição todos os dias. Nós sabemos, né, como deve ser uma boa prescrição. A gente sempre fala, o médico esqueceu de colocar tempo de tratamento, o dentista colocou aí medicamentos que têm interação e não se preocupou com isso, né? Enfim, não vou entrar em detalhes, mas a gente tem esse quê, né, de saber aí como uma prescrição deve ser feita. Então, eu acredito que isso daí já seja um conhecimento que nenhum dos profissionais tem, né? Eles não lidam ali no dia a dia com prescrições de outros profissionais. Então, quero pedir para vocês, para a gente começar a aproveitar esse material rico que a gente recebe todo dia, a gente sabe julgar muito bem, né? Então, usar isso para a gente começar a pensar de fato em colocar tudo isso em prática, de verdade.
E uma grande pergunta que eu sempre recebo dos farmacêuticos que já me colocou muito para pensar, eu acredito que vocês também tenham esse pensamento, né? Por que prescrever MIPs, medicamentos isentos de prescrição? O próprio nome diz, não precisa de prescrição. Então, em teoria, parece algo muito inútil, né? Eu dei uma corridinha no site do Cinetox e eu vi alguns dados ali, dei uma mexida. A intoxicação por medicamentos, ela está no topo ali, né, das causas de intoxicação. Então, a gente já discutiu, inclusive, sobre automedicação durante essa semana na página. Não preciso falar, né, que a gente tem uma cultura de automedicação aí e de uso de medicamentos. A gente está vendo muito agora nesse momento da pandemia, que a gente construiu algo que agora a gente precisa mudar, né? Ficou comum para todo mundo ir lá até a farmácia, comprar um medicamento por vontade própria e utilizar sem pensar muito nas consequências. Então, sim, os medicamentos eles estão ali no topo, né, das intoxicações, então causa preocupante. E se a gente for pensar em outros pontos, né, a questão da segurança do paciente, questão da valorização do nosso serviço, a prescrição farmacêutica é algo que entra aí para colaborar muito. Outra questão que eu sempre recebo, mas eu não posso prescrever nada, para que eu vou fazer? Quero que você faça uma atividade simples aí, você que está trabalhando na farmácia, você que não, né? Alguma hora ou outra você vai até a farmácia, dá uma caminhada e olha na prateleira quais caixinhas ali não possuem tarja. Se você não tem a possibilidade de fazer isso, eu vou deixar em anexo aqui a resolução com a tabela dos MIPs e você dá uma olhadinha lá e vê o arsenal que a gente tem para trabalhar. Então, lembrando, né? A gente pode ter todo o conhecimento do mundo, saber como fazer, mas se a gente não coloca em prática, isso não acontece. Então, eu queria convidar vocês para a gente, depois de terminar o assunto de cardio, a gente entrar firme na prescrição, porque eu não aguento mais ver gente falando de prescrição farmacêutica só na teoria e a gente não colocar em prática. Então, pega esse final de semana aí, se você puder, tira 5 minutos do seu dia e faz uma prescrição de paracetamol, de dipirona, que seja, para você ver que realmente quando você precisa colocar no papel, assinar e bater o carimbo, o buraco é bem mais embaixo, né? Então, acho legal a gente começar a exercitar isso junto e parar de falar um pouquinho das coisas que estão muito na teoria, né? A minha promessa aqui na página é que a gente traga assuntos práticos, e para falar de prescrição farmacêutica, a gente precisa estar praticando isso. Então, deixei alguns pontos simples para a gente pensar, para a gente analisar, e a gente vai trabalhando no decorrer das semanas aí o conteúdo, como sempre, né? Passinho por passinho, e a gente consegue chegar no final com conhecimento bem grande, beleza, gente? Então, pessoal, para fechar, resumindo tudo isso, acredito que os dados ali que eu citei do Cinetox já sejam um alerta muito importante, né? E se a gente for ilustrar isso na prática, os medicamentos que os pacientes mais têm acesso ali, né, são os MIPs. Então, é importante sim a gente se preocupar com isso. E eu trouxe algumas situações práticas para a gente se colocar no lugar do paciente e pensar, inclusive, na valorização da nossa atuação. Então, aqui, ó, qual atendimento seria mais valorizado para você? Uma entrega de caixinha com obrigado e volte sempre, né? Uma entrega de caixinha com obrigado e volte sempre, mais uma posologia escrita na caixinha, que é o que muitos colegas aí fazem na prática. Um obrigado, né, um volte sempre, a entrega da caixinha, uma prestação de informação sobre o medicamento, sobre a condição de saúde, mais uma prescrição assinada, carimbada, com todas as informações que o paciente precisa. Então, qual dessas situações aí você, como paciente, valorizaria mais, né? Brilharia mais seus olhos e te daria mais confiança com o profissional que está ali te atendendo. Então, eu acho que são muitas questões para a gente pensar, né? E eu sempre brinco que se você prescreve, né? Isso aconteceu comigo na prática, né? Eu me tornei doutor depois que eu comecei a prescrever, colocar meu carimbo e assinar. Então, isso com certeza é uma valorização gigante aí do nosso trabalho. Então, acho que a gente colocando em prática aos poucos, né? Uma hora a gente realmente consegue tirar tudo isso do papel. Beleza, gente? Bom final de semana para vocês e vamos trabalhar para fazer isso daí mudar.